Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Candidatos aqui no Podpah. E hoje, meu amigo Thiago, quem que é o candidato ou a candidata de hoje? Eu tô na luta, eu tô com ela. Pra presidente eu vou votar na Manuela. Pedi pra Parou. A candidata de hoje é a Manuela Pinto Vieira Dávila. Olha aí. Que a gente vai chamar aqui só de Manuela Dávila. Porque não. Sim, porque não, quando ela se apresenta. A gente vai chamar só de Manu. Só de Manu? Porque Manu a gente tem um carinho especial por ela. É verdade, temos um carinho especial. Então, ela não sabe ainda, mas a gente tem. Pra você que é do politicamente correto e acha que a gente é machista, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vamos chamar de Manu. Até porque a gente ouve pessoas chamando-a de Manu e ela não se incomoda com isso. Então não vemos nenhum problema em chamá-la de Manu. Ah, e antes de você pensar que a gente tá sendo favorável a Manu ou não favorável, ideologicamente não, é porque a gente conversa, tá? Fora do podcast, a gente conversa sobre os candidatos e a gente dá apelidos, às vezes carinhosos, às vezes não, os candidatos. Exato. E a gente sempre chamou a Manu de Manu. Exato. É uma das candidatas e dos candidatos que tem o apelido mais comum, né? É. Mais comum dos demais candidatos. Manuela Pinto Vieira Dávila nasceu em 18 de agosto de 1981, tem atualmente 36 anos, é bem nova. Ela é de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Seu estado civil é casado. Sua formação é em comunicação social e jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Isso. Sua profissão, portanto, é jornalista e o seu partido é o famigerado Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E juntos nós vamos descobrir mais sobre a Manuela Dávila. E vamos então falar um pouquinho sobre a trajetória da Manu. Vamos lá. A Manu, ela nasceu em 1981, em Porto Alegre, é capital do Rio Grande do Sul, como eu disse no início do programa. Sim, ela é filha da juíza Ana Lúcia Pinto Vieira e do engenheiro Alfredo Luiz Mendes Dávila. Ela tem 4 irmãos, a Luciana, a Carolina, a Mariana e o Fernando. E devido ao cargo que a sua mãe ocupava, durante a infância sua família se mudou inúmeras vezes, né? Durante esse período eles viveram em Estância Velha, São Lourenço do Sul e Pedro Osório, todos os municípios lá de Rio Grande do Sul. Manuela voltou à capital quando tinha 14 anos de idade. E aí, em 1999, ela inicia o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela inicia o curso, né? Porém, ela só fica até 2005. Então, ela não se formou, acabou desistindo aí do curso. Ainda em 1999, ela se filia à União da Juventude Socialista, a UJS. Que é um movimento ligado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Em 2002, ela se torna presidente regional da UJS. Sim, a UJS que foi o primeiro contato político dela, como a gente já disse anteriormente. E logo no ano seguinte, a carreira da Manu sempre muito rápida aí, né? Com poucos anos de idade, ela se torna líder de um movimento político. Exatamente. E aí no ano seguinte, em 2003, ela se forma em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Sim, ela se forma em comunicação social e jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e hoje ela faz mestrado na área. Ela concilia a carreira política, as obrigações de mãe, esposa e também de estudo. Exatamente, né? Carreira aí que é muito difícil, né? A gente sabe que a vida de uma mulher é muito complicada. Ainda em 2003, ela se torna presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Não confunda com a UJS. Sim. Ela se tornou presidente regional da UJS em 2002. Em 2003, ela se torna presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Isso, e fica nesse mandato de presidente até 2004. E abre aspas para Manuela Dávila. O Brasil precisa fazer uma reflexão profunda para que a gente compreenda por que ainda não conseguimos evitar a corrupção. Fecha aspas. Agora a gente vai falar aí sobre a carreira política, né? Sobre as eleições aí que a Manuela Dávila participou. A gente faz isso com todos os candidatos, né? A série Candidatos está se iniciando agora. Mas isso aí já é obviamente algo natural, né? Que se espera de todos os candidatos e com ela não seria diferente. Iniciando em 2004, ela se candidata como vereadora de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. O partido era o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Na época ela tinha 23 anos e conseguiu 9.498 votos, que corresponderam a 1,19% dos votos válidos da época e a elegeram. E temos aqui gastos da campanha. Sim. Gastos da campanha foram arrecadados R$ 23.673. Foram gastos R$ 23.666
R$6,17, que deixou aí de sobra R$6,83. Em 2004, um pouquinho da atuação política dela, já que ela foi eleita, né? Exato. Na Câmara Municipal, ela foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. E aí, 2 anos depois, ela se candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Partido ainda o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ela tinha à época 25 anos e conseguiu 271.939 votos, que corresponderam a 4,56% dos votos válidos da época, e a elegeram. Temos também gastos da campanha. Foram arrecadados R$359.758,67, sendo que de gastos foram R$359.536,25, que deixou aí de sobra R$222,42. Durante seu mandato, ela passou a integrar a Comissão de Desenvolvimento Urbano e, em seguida, as comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, e do Turismo e Desporto, além de várias comissões especiais. Isso aí, e 2 anos depois, ela se candidata à Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ela tinha à época 27 anos e conseguiu 121.232 votos, que corresponderam a 15,35% dos votos válidos da época e a deixaram em terceiro lugar, portanto, não a elegendo. Temos gastos da campanha também. De receita foram R$2.625.509,59. De despesas foram a mesma quantia, R$2.625.509,59, que deixou aí, logicamente, nada de sobra. 2 anos depois, em 2010, ela se candidata novamente a deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ela tinha à época 29 anos e conseguiu 482.590 votos, que corresponderam a 8,06% dos votos válidos da época, e a reelegeram. Temos também gastos da campanha, onde foram arrecadados R$1.048.275,55, e de gastos foram a mesma quantia, R$1.048.275,55, o que, logicamente, mais uma vez, deixou nada aí de sobra. Durante seu mandato, ela integrou como titular as comissões permanentes de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e também a de Direitos Humanos, da qual ela foi presidente, e ela também atuou na comissão especial que discutiu a PL 2126 de 2011. Conhecido sob a alcunha de Marco Civil da Internet, em função da atenção dedicada à acessibilidade e neutralidade da rede no tocante ao tráfego de dados. 2 anos depois, em 2012, ela tenta novamente a Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ela tinha à época 31 anos e conseguiu 141.073 votos, que corresponderam a 17,76% dos votos válidos da época, a deixar em terceiro lugar, e mais uma vez ela enfrenta aí uma derrota, tentando pleitear o cargo de prefeita de Porto Alegre. Mas sempre ficando próximo ali, né? Sempre ficando próximo. Gastos da campanha foram arrecadados R$3.916.932,12. Como despesas foram R$4.533.457,80. Você não ouviu errado. Você não ouviu errado. Foi extrapolado aí os gastos da campanha, né? Que deixou aí um saldo negativo de R$616.525,68. Não é pouco? Não, ela realmente extrapolou seus gastos de campanha. De todos os dados que a gente coletou, de todos os candidatos da série Candidatos que você está ouvindo e continue ouvindo, ela foi a única dos dados que a gente coletou, lembrando que esses dados são oficiais do TRE e do TSE, que extrapolou os gastos de campanha. Extrapolou muito, mais de R$500 milhão. Em 16 de setembro de 2013, a Manuela Dávila anunciou que não seria candidata à reeleição a um terceiro mandato. Lembrando aí que em 2010, né, ela conseguiu se eleger pela segunda vez como deputada federal. Então, aí em 2013, ela falou que não iria se candidatar a terceira vez. Em vez disso, ela se candidatou a deputada estadual. E é importante lembrar, né, que ela foi eleita para o cargo com a maior votação daquela eleição, totalizando 222.436 votos. Lembrando que isso aqui foi em 2014 e ela tinha, portanto, 33 anos. Ela conseguiu aí também 3,64% dos votos válidos da época e foi eleita, né? Obviamente, teve a maior votação daquela eleição, foi eleita. E os gastos da campanha das eleições de 2014 existem, tem o link aí se vocês quiserem consultar, depois a gente vai deixar, mas eles estão inacessíveis até o presente momento, tá? Só reiterando, né? Ela se candidatou novamente pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. É um mandato que ainda é vigente, então a gente não tem ainda toda a atuação política dela, mas a Manuela sempre ficou no cargo de deputada defendendo as pautas do partido dela, incluindo aí a defesa das minorias, segundo ela. E abre aspas. A crise foi
as mulheres. Fecha aspas. E agora a gente vai falar aí sobre as propostas de Manuela Dávila. Nada mais natural, a pessoa que quer se eleger, ela tem que apresentar propostas para conseguir voto das pessoas, né? Então, a gente trouxe aqui algumas propostas da Manuela Dávila e vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira proposta que a gente trouxe para vocês é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Manuela Dávila fala que o Brasil precisa recuperar os investimentos públicos e esses investimentos públicos aí fazem parte desse projeto de desenvolvimento dela. É um estado forte e desenvolvimentista, né? Exatamente. Desburocratizar a máquina pública também é uma outra proposta. É legal que ao mesmo tempo que ela defende um estado forte e presente, ela também defende que o estado está muito grande, né? Então é meio que uma contradição, mas realmente dá para você ter um estado forte e ativo, mas diminuir as diversas burocratizações que nós temos. E as burocratizações e as responsabilidades do Estado também. Tributação de drogas é uma outra proposta aí da Manu também. Tributação das drogas é um tema bem polêmico, né? E funciona mais ou menos da seguinte forma. Entre legalizar e proibir, a nossa querida Manu pretende tributar, liberar as drogas e tributar impostos em cima delas. E com esse dinheiro, ter mais arrecadação e conseguir fazer investimentos justamente nas comunidades que são mais afetadas aí pelo tráfico de drogas. É uma ideia muito interessante, porém leva alguns temas de segurança também, de como que isso pode ser implementado e tudo mais. Que é a mesma questão da liberação das armas, né? Sim, mas a gente volta a falar mais adiante. Exato. Combater fortemente desigualdades sociais também é uma proposta forte aí da Manuela Dávila. Manuela Dávila, esse nome é sinônimo de combater desigualdades sociais. Ela que é feminista ferrenha e defende o direito das mulheres e das minorias, dos negros e os homossexuais. Ela pretende levar isso a âmbito federal como presidente da República, caso eleito. Redistribuir recursos entre União, Estado e municípios também é uma outra proposta. Aumento da capacidade de investimentos do Estado está a ver com aquele Plano Nacional de Desenvolvimento que ela trouxe, que a gente já comentou também. Mais transparência da vida pública também é uma outra proposta. Uma proposta muito bem-vinda, acredito que por toda a população aí do Brasil. Uma reforma da segurança pública também é uma outra proposta aí da Manu. Dentro dessa proposta de reforma também tem uma outra proposta que está ali correlacionada, que seria investimentos em inteligência, inspetoria e ouvidoria da Academia de Polícia. Sim, ela pretende também a unificação das polícias, né? O ciclo completo das investigações, né? Que as polícias consigam investigar por completo, não ter essa divisão que a polícia militar só pode fazer isso, quem investiga a polícia civil, quem faz tal trampo é outra polícia e tal. A unificação e o ciclo completo de investigações. Exatamente. E não dá para falar de redistribuição de recursos entre União, Estado e município sem mexer no Pacto Federativo que hoje se instala, né? E uma outra proposta dela é rever o Pacto Federativo. Sim. No caso, rever e não criar um novo ou coisa do tipo. Exatamente. Uma outra proposta dela também seria rever tributações e ela dá como exemplo a tributação das heranças. Aquela tributação progressiva e não regressiva. Cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Exatamente. Uma outra proposta aí que a gente trouxe, está totalmente ligada aí com outra proposta de combater fortemente as desigualdades sociais, seria mais direitos para mulheres, comunidade LGBT, negros e minorias no geral. E abre aspas. Nós precisamos buscar estas vozes lúcidas que defendem a democracia. Fecha aspas. E agora a gente vai entrar no bloco das polêmicas. Caso você seja um desavisado ou tenha chegado agora, pela primeira vez no programa da Manu, a gente faz isso com todos os candidatos, né? A gente sabe que a política brasileira anda ultimamente muito conturbada e não é de hoje, então a gente julgou muito importante trazer aqui polêmicas associadas aos candidatos, caso existentes. E a Manu, ela tem. O ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou em depoimento a investigadores da Operação Lava Jato que a empreiteira fez doações oficiais e não oficiais entre 2006 e 2010 para Manuela Dávila. Em 2008, a política teria recebido 300 mil de forma ilícita durante campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. Abre aspas aí para o Alexandrino Alencar. Nós doamos para a campanha da Prefeitura 300 mil reais via Caixa 2. Fecha aspas. Observou aí o diretor da empreiteira. Essa é a polêmica que nós trouxemos da Manuela Dávila. E abre aspas para Manuela Dávila. Somos oprimidas de múltiplas formas e precisamos ter reação ao golpe, já que o centro da questão do golpe foi a misoginia. Fecha aspas. E
agora a gente entra no bloco que pra mim é o bloco mais interessante do programa. Não querendo dizer que a história, a carreira, a política e dos candidatos sejam menos importantes, mas pra mim essa é a parte mais importante porque é a parte das opiniões. Lembrando que tudo que foi fato, tudo que foi história foi contado até aqui. Daqui pra frente são únicas e exclusivamente as nossas opiniões. Lembrando que eu sempre considero válido vocês ouvirem porque forma o debate e com o debate a gente forma a nossa opinião, escolhendo assim a melhor representação da nossa presidência em 2019. Eu geralmente aconselharia você não ouvir esse bloco, tentar fazer algo mais útil da sua vida aí, não sei, de repente ler o livro O Manifesto Comunista, que está aqui presente na mesa, do nosso querido amigo Tiago. Mas vamos seguir o programa. Manuela Dávila é uma pessoa nova na política, né? Tem 36 anos e engraçado que só agora ela pode ser senadora, porque pela Constituição somente pessoas com mais de 35 anos podem se candidatar ao Senado do Federal. E inclusive sobre isso que eu queria falar, Manuela Dávila é uma candidata, uma das mais novas que a gente tem, pleito é de 2018, e vem pelo PCdoB, um partido que não é muito influente nessas disputas presidenciais, porque passou a vida toda apoiando o PT. E por algum motivo, no qual desconhecemos, a Manu é a primeira candidata do PCdoB depois de muitos anos, depois que houve esse rompimento, entre aspas, com o PT. Inclusive, desde depois da redemocratização. Sim, ela é a primeira candidata. Primeira candidata. O PCdoB tem outros nomes mais influentes, mas escolheu Manuela Dávila, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, por ela defender essa onda na nova esquerda, que defende as minorias, né, as classes menos favorecidas culturalmente, também por ser mulher e por ser muito influente aí nas mídias digitais. Inclusive, ela é uma das candidatas mais influentes aí no meio digital, tá sempre lá com uma equipe no Twitter, bem ativa, respondendo as coisas, fazendo tweets, postagens e tudo mais. No meu ponto de vista, é uma candidatura que vai ser muito positiva para ela, porque Sim. Mesmo que ela não seja eleita, ela tá tendo uma grande vitrine para no futuro disputar um Senado, um governo do estado e até mesmo uma prefeitura que ela já tentou várias vezes. Isso vai ser muito útil para ela e é bem possível que ela consiga, caso ela não seja eleita agora para a presidência da República. O que me chama a atenção nas propostas dela também é a tributação das drogas, né? É uma questão meio polêmica, principalmente no que diz respeito à segurança pública. E o engraçado é que ela defende aí rever o Pacto Federativo, dar mais recursos e poderes para os municípios, desburocratizar o Estado, mas ela pretende tomar essa decisão a âmbito federal, Sim. O que não é muito positivo, né? Porque a liberação das drogas pode dar muito certo aqui em São Paulo, pode dar muito certo em algumas regiões estabelecidas, mas daria certo no Rio de Janeiro? Pois é. Daria certo no Ceará, em Alagoas, onde a gente tem um tráfico muito forte, e nas regiões de fronteira também? Como que seria o plano de segurança da Manuela Dávila para controlar essa tributação das drogas? Simplesmente liberaria ou criaria uma empresa para gerir isso e ao mesmo tempo isso interfere na política que ela colocou de desburocratização do Estado e tudo mais? Eu deixo aqui essa questão. Outra coisa que me preocupa dentro dessa seara é o seguinte: quando você fala em tributar drogas, você tem um problema de quem vai produzir as drogas. Porque a gente sabe que as drogas são feitas por traficantes, e traficantes muitas vezes não dentro do Brasil. E se você vai tributar, você vai ter que saber o quanto que está chegando. Para você saber o quanto que está chegando, alguém tem que receptar essas drogas. E como que vai ficar isso aí? O Estado vai fazer? Vão ser eleitas pessoas dentro das comunidades, por exemplo, ou não sei, dentro de municípios, para receber essas drogas, para fazer ali a contagem do que está chegando, do que está saindo. É um problema muito grave quando se fala sobre legalização de drogas. É uma discussão infinda, é muito complicado. A gente tem também o problema de segurança pública, né? Você muito bem disse. Foi uma das minhas opiniões também no primeiro programa que a gente fez aí do Bolsonaro, que tem uma política forte aí, né, de acesso às armas, mas na minha opinião, você liberar as armas e não cuidar da segurança pública é jogar a segurança pública na mão do cidadão, pura e simplesmente. Você vai estar falando que, olha, a gente é incapaz de te proteger, então toma uma arma para você se virar. Essa é um pouquinho a minha ótica, que eu já falei sobre isso no episódio do Bolsonaro. Dentro das drogas é a mesma coisa. A gente sabe que a gente tem muitos problemas com drogas. Aqui em São Paulo a gente tem a famosa Cracolândia, e hoje se dissolveu e virou várias outras menores, né? A gente sabe desse problema que acontece aqui na nossa cidade, e a gente sabe também da dificuldade de reabilitação das drogas, assim como é a dificuldade de reabilitação do álcool, assim como é a dificuldade de reabilitação do cigarro. Toda droga, seja ela lista ou não, né? Tudo que causa dependência. E na minha opinião, não faz sentido. Não faz sentido porque é atropelar as coisas, entendeu? Você, para falar de drogas,
você precisa falar de segurança. Ah, mas drogas é um conceito da liberdade. Segundo Bastiat, a segurança, o direito à vida também é um dos principais direitos do ser humano. Segurança, propriedade e liberdade, segundo Bastiat. Ou seja, tô falando isso por quê? Porque a gente vê que a Manuela lá traz várias propostas aí que, se a gente for parar para analisar friamente, são bem liberais, né? Rever essa questão aí de tributação, rever o Pacto Federativo, etc. Desburocratizar a máquina pública. São propostas aí que a gente vê, inclusive, em candidatos que são assumidamente liberais. Não estou dizendo que são todas as propostas dentro do campo liberal, mas já são, sim, algumas que a gente consegue ver com outros candidatos. Porém, a gente tem que lembrar que a Manu, ela é do Partido Comunista do Brasil. E, como sendo do Partido Comunista do Brasil, ela é favorável à ideologia comunista. Ela não tem problema nenhum em assumir isso. Ela já assumiu em pelo menos algum vídeo que eu vi. Muito embora na imprensa ela não diga abertamente que ela é comunista. Isso é um detalhe importante. Sim. Né? Isso é um detalhe importante porque perguntam para ela: ah, você é do Partido Comunista, então consequentemente seu partido ele apoia Lenin, etc., a Revolução Russa, a União Soviética, e a gente sabe que esses modelos não deram certo, assim como não deu certo em Cuba, assim como não dá certo na Coreia, na China de Mao, e por aí vai. E, questionada sobre isso, ela fala: o Brasil, ele não tem que se basear em experiências passadas do socialismo, ou seja lá do comunismo, né? Diz ela que quer fazer a sua maneira. Engraçado, porque toda vez que o socialismo ou o comunismo foi implantado, foi sempre a sua maneira. Deturparam Marx, não fizeram certo, a gente vai fazer certo agora. Deu certo? Não deu. A história tá aí pra contar. Muito me preocupa ela querer fazer aí esse, entre aspas, comunismo brasileiro, né? Que seja brasileiro ou não, a gente já viu que o comunismo como ideologia não é lá muito bom. É um sistema ditatorial, inclusive ela que protege minorias, né? E a favor luta, né? Fortemente, né? Contra a desigualdade social. É um sistema que é muito ditatorial e sabe muito bem que Che Guevara matava gays e, enfim, é muito contraditório. Stalin também proibiu o homossexualismo em certo ponto da União Soviética. Exatamente. Que perdura até hoje na Rússia, diga-se de passagem. É verdade. É uma ideologia autocontraditória, mas que, mesmo sendo autocontraditória, faz parte da cartilha. A esquerda, ela é assim mesmo, ela se molda. Tá bom? E pra quem acha que eu sou aqui mais um direitista, eu sei que tem muito direitista bosta aí no Brasil, eu sei disso. No Brasil e no mundo. Mas pra quem acha que eu sou mais um direitista chato, que só faz críticas ferrenhas e infundadas ao socialismo e ao comunismo e às ideias de esquerda de maneira geral, não sou, infelizmente, já falei isso em outro episódio. Hoje, especificamente, eu sei mais sobre o que eu não apoio, que é o comunismo e o esquerdismo de maneira geral, sobre o que eu apoio, que seria ideias mais de direita. E mais uma vez, a Manu, ela quer taxar as heranças, né? Lembrando aqui, mais uma vez pegando aqui o Manifesto Comunista, né? Dentre os 10 passos para conseguir concretizar a revolução de classe que o Marx queria, o terceiro tá aqui sucinto e bem claro: a abolição do direito à herança. Por que eu tô falando isso? Porque as coisas vão começando assim, gente. A gente sabe muito bem que não dá para do nada, a não ser que por uma revolução armada, eles tomem o poder e consigam intitular aí, consigam aplicar a revolução que eles querem. Então vai ser aos poucos, né? A gente sabe que isso já aconteceu aqui na América do Sul, aconteceu na América Central também com Cuba. Nesses casos, no caso de Cuba especificamente, foi sim uma luta armada, foi pelo poder. Aqui no Brasil a gente ainda não teve nada próximo a isso, né? Tirando os fatos que aconteceram lá próximo dos anos 60. Mas se não for pela luta armada, inclusive a Manuela Dávila e outros vários candidatos de esquerda são contra, né, a liberação das armas, que também é um outro plano, desarmar a população para tomar a força, o poder contra elas. Não faria sentido aqui no Brasil eles tomarem poder com armas, né, já que eles não são a favor da liberação de armas para a população, embora faria sentido para a ideologia. Ou seja, as coisas vão vir vagarosamente. Vai ser um candidato falando que vai fazer isso, outro candidato vai fazer aquilo. Se você for juntando, todas essas propostas já estavam lá escritas no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Agora é o seguinte, vamos aqui falar uma coisa. Eu já bati num ponto que eu acho muito chato, que é esse lance aí de minorias e desigualdade social. Vamos falar uma coisa aqui muito clara, que eu acho que eu nunca falei em nenhum outro programa. A gente não pode nivelar a nossa sociedade subdividindo elas entre negros, entre brancos, entre gays, entre pessoas não binárias, e não pode segregar as pessoas desse jeito. Aí você me fala: não, mas é justamente o contrário, queremos agregar. Como você quer agregar criando cota para uma parcela da sociedade que você considera aí nessa parte com razão menos favorecida do que uma outra parcela, dizendo aqui os brancos e os heterossexuais. Porém, e os homens também, né? Porém, quando você cria cotas, você combate um problema com outro problema, porque você deixa claro a incapacidade do Estado de atender essas pessoas que de fato
fato são menos favorecidas, sim. A gente sabe que a grande população de negros estão dentro das favelas, as favelas são menos assistidas, isso é sim uma verdade. Porém, você quer combater esse problema, que é primordialmente de educação, com facilidades. A esquerda, ela tem o principal problema disso, que ela quer igualdade de resultado, e não igualdade econômica, igualdade de educação, esse tipo de coisa, né? Que esse tipo de coisa é muito forçado e tende a não dar certo. Por quê? Porque você acaba separando e criando vários outros problemas. A gente tem aqui no Brasil, né? Eu não sei se existe em outros lugares do mundo, mas no Brasil a gente sabe muito bem que tem pessoa aí que se candidata a vestibular, é bem branquinho, fala que é negro. Não, é uma questão que cabe bem aí. Inclusive, eu posso dar um exemplo meu, inclusive. O que acontece? Eu vou dar um exemplo meu e depois eu vou dar um exemplo histórico. Eu consegui estudar na faculdade, graças, sim, ao ProUni, ao FIES, programas que foram, sim, criados no tempo do governo petista de Lula e Dilma. Eu usei desses programas, sim, e me coloquei, né, como negro, e consegui facilidades para bolsa, né, consegui bolsa até na famosa Universidade Paulista, a Unip, mas não estudei lá. É o seguinte, eu recentemente fui fazer a inscrição no Enem pro meu irmão, né, e o meu irmão, ele é branco, e eu sou negro, sim, para quem ainda não notou. Pra quem nunca me viu. É verdade. Meu irmão é branco e eu sou negro porque a minha mãe, ela é branca e o meu pai, ele é negro. Então nós somos de uma família tipicamente brasileira. Com certeza. E eu coloquei que eu era negro na inscrição do Enem, e quando eu fiz pro meu irmão, eu coloquei que ele é branco, porque é isso que é. Mas se a gente for tratar na questão de cotas como deveria ser, nem eu poderia ter colocado que eu sou negro. Porque eu não sou menos favorecido, por assim dizer. A questão é que eu não sou negro, como se fala, 100%, seria. Não sou descendente de negro propriamente dito. Eu nasci de uma mistura de japoneses com africanos. Entendeu? Entendi. Não é genuinamente. Exato. Como é que eu me encaixo nisso? Aí entra a questão histórica, entendeu? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu poderia ser uma pessoa com melhor poder aquisitivo e ser negro, entendeu? Nada interferia isso. E eu poderia calcar essa bolsa, essas cotas, só pelo fato da cor da minha pele, mas não quer dizer absolutamente nada. Assim como você poderia ser negro e ser abastado, que seria o oposto da moeda. Exato. A questão é que se levanta essa questão de, tipo, a sua cor da pele define obrigatoriamente a sua origem e a sua condição social, só que isso não é uma certeza. Sim. E a esquerda trabalha com essa certeza. Se você é negro, você passou por isso, sua família veio daqui, e você vive nessa condição social. Mas isso não é 100% da regra. Infelizmente, sim, a maioria das pessoas negras vivem em condições piores de vida do que as pessoas que têm pele branca ou que são de outras ascendências, de fato, mas isso não é regra. Sim. E o que acontece no Brasil... E não tem controle, isso é o problema. Exato. O que acontece no Brasil, isso vem desde José Bonifácio, que ele dizia que o brasileiro seria uma nova raça no mundo, porque não seria só uma raça europeia, não seria só uma raça africana e nem seria só uma raça indígena. Nós somos a mistura das três raças. Tipo, você é branco. Eu tenho certeza que se a gente puxar aqui a sua árvore genealógica, você vai achar vários negros. Eu preciso ir longe, minha irmã é negra. Então, tá vendo? Exatamente. Exato. E você, quando foi fazer sua bolsa, você não conseguiu colocar a sua opção que você era negro. Exato. Mas eu não pus mais por uma questão ética e moral. O que eu quero dizer é o seguinte, é que no Brasil é quase impossível você definir quem é negro e quem é branco. Por quê? Eu sou negro hoje, mas amanhã o meu filho vai ser branco. Eu tô dando exemplo. Meu filho vai ser branco porque eu posso me envolver com uma pessoa branca, ou uma pessoa japonesa, uma pessoa chinesa, uma pessoa coreana, ou uma pessoa africana. E pode nascer uma criança branca. Essa criança branca vai crescer e desenvolver e pode casar com uma negra e ter um filho negro. Então, o que acontece é que o Brasil, nessa onda da nova esquerda, que vai sempre essa questão racial e cultural, eles tentam exportar o padrão norte-americano. O padrão norte-americano, sim, porque os negros são negros, eles se relacionam majoritariamente entre negros, os negros vivem em certos bairros, os negros vivem em certos estados e a cultura se mantém ali. No Brasil é tudo misturado e sempre foi assim e nunca vai mudar. Então é difícil no Brasil você querer definir quem é negro e quem é branco.
Se você criar uma política que você, não, eu vou dar bolsa pros negros por causa da pele, eu quero fazer isso e vou dar. Beleza, se você definir esse critério, tudo bem. A questão é que defende essas cotas sem definir nenhum critério. Eu sou a favor, por exemplo, de você dar bolsas e condições para crianças, para pessoas que estudaram em escolas públicas. Porque aí sim você tem, estudou em escola pública, muito mais provavelmente que ela venha de uma condição menos favorecida. Então, para ela, cabe a bolsa, dependendo de ser branco, chinês, japonês ou coreano. Brasileiro ou não. Entendeu? Porque aí sim ela tá pobre. Ou você dá, não, vou dar a bolsa só para quem tem até tal certa renda mínima. E por isso, por todo esse argumento, que eu sou contra as cotas. Sendo que o ProUni e o FIES, eles são assim, eles são baseados em renda, né? Tem esse Sim. adicional de raça também, né? Se é que eu posso falar assim, sem ser rechaçado. Mas o ponto é que o ProUni e o FIES, eles puxam muito mais para renda. Inclusive, eu sou bolsista, eu consegui fazer minha faculdade de graça numa instituição privada, porque eu fui bolsista do ProUni. E a gente vê como é muito mais assertivo esse programa, porque ele nivela as pessoas por uma realidade que é comum a todos os brasileiros, que é a renda. Independente se você for negro ou branco, a verdade é que a maioria dos brasileiros tem sim uma condição de renda bem desigual. Sim. E bem baixa, no geral. Né? Sim, inclusive se você visitar qualquer favela em São Paulo, você vai encontrar vários brancos. Exato. Vários Exato. brancos. O problema desse viés que busca, né, agregar da esquerda é que, na verdade, ele acaba segregando. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque aí você começa a separar pessoas. E quais são os critérios para separar essas pessoas? É a cor que ela tem? É a ascendência dela? Porque se for assim, tanto o seu irmão quanto eu poderíamos nos classificarmos como negros lá na hora da inscrição do Enem, entendeu? E quem poderia falar que eu tô errado? Vai desmerecer que eu sou negro, mas a minha mãe é negra, minha mãe é da minha família. A família dela inteira é negra. Minha bisavó era índia. E aí, eu sou menos negro? E seu pai é branco. Meu pai é branco. De família, provavelmente toda branca também. A família dele é toda branca. Então. Ou seja, traz isso aí pro debate. E se você falar que eu tô maluco, que eu tô louco, não tô. Porque a gente viu aí alguns casos, né, inclusive muito tristes, de, por exemplo, a gente viu uma mulher que ela tava com turbante, né, e aí veio uma mulher negra falar que ela não poderia usar aquilo porque era apropriação cultural. Engraçado, né, se fosse apropriação cultural, eu poderia falar que, não, quem andam assim são as mulheres da África, então a gente, como brasileiros, não podemos fazer isso porque seria apropriação cultural da África, a gente não pode fazer isso. Ah, mas temos africanos aqui. Sim, temos, então só os africanos podem usar. Os brasileiros não podem, e você, como mulher negra brasileira, também não pode usar, porque você não é. Sim, e todas essas culturas estão dentro da cultura africana, a cultura italiana, as diversas culturas europeias e asiáticas estão presentes no nosso convívio, no nosso país. Só para deixar claro que a gente já está se alongando muito nesse tema, mas isso é o que a Manuela defende, tá? Sim. Isso é o que ela tem como política, o que ela defende. E é justamente isso que a gente está contrapondo aqui, lembrando sempre que isso é um debate, as nossas opiniões, porque a gente é eleitor. E só queria aqui frisar mais uma vez que tudo isso que a gente está tratando aqui, a questão racial, a questão de menos favorecidos, é um debate que existe, mas precisa ser construído aqui dentro. Exato. Não se exportar coisas que existem lá fora das outras esquerdas, das outras realidades. Exato. E colocar aqui. Porque hoje o que a gente tem aqui é uma questão racial, mais uma vez, que é importada dos Estados Unidos, onde foi, durante muito tempo, segregado os brancos e os negros. Segregado até hoje. Aqui no Brasil foi assim por um curto período, mas não é mais. Exatamente. E outro ponto, encaminhando para o final, a Manuela Dávila faz diversos vídeos na sua campanha e sempre fez, inclusive vídeos respondendo perguntas e tudo mais, inclusive vídeos de história, e aí entra o ponto. Isso é perigoso. É perigoso porque, apesar dos vídeos serem excelentemente produzidos, e aqui ficam meus parabéns à equipe que produz os conteúdos da Manuela Dávila, tanto do Twitter como do YouTube, ela tá bem assessorada nesse quesito, mas não na questão de conteúdo. Ela já fez diversos vídeos de história, que inclusive foram motivos aí para chacotas do MBL e tudo mais, que são totalmente discrepantes. Ela chegou a falar em certo vídeo que o iPhone, o celular da Apple, foi originado graças à União Soviética, porque os primeiros estudos com a tecnologia celular, né, de tecnologia de telefonia móvel, foram feitos na União Soviética. Mas de lá até o desenvolvimento do iPhone tem muita coisa, né? E vamos lá. Em um vídeo recente, que inclusive está aí linkado, se não tiver, basta você procurar, ela diz que é graças a um estado forte que a Apple conseguiu surgir, graças a um estado forte que Steve Jobs conseguiu produzir aí a Apple e, consequentemente, o iPhone. Então, o estado presente é melhor do que um estado mínimo, na opinião dela. Bom, aqui a gente pode falar um pouco mais porque a gente é profissional da tecnologia. E não foi por causa disso, essa informação está completamente errada,
porque foi somente num estado mínimo, com livre concorrência, que Steve Jobs, Bill Gates, surgiram empresas como IBM, Google, infinitas empresas. Exatamente. Só com livre mercado surgiram esses novos players. E o iPhone só surgiu devido à livre concorrência. Exato. Porque a Apple já existia antes do iPhone. A Apple só conseguiu surgir porque ela viu que no mercado da IBM havia brecha. E em cima disso ela criou um computador que atendesse a um nicho de mercado que a IBM e a Microsoft não chegavam. Exato. E em cima disso ele criou a Apple. Foi em cima do Exato. livre mercado. Se fosse um estado forte, como já tivemos aqui, a gente ia ter a Telesp. Né? E a Telesp ia desenvolver, sei lá, um celular aí que a gente usar, sabe-se lá com qual sistema operacional. É verdade. Entendeu? É verdade. Então é complicado. Ao mesmo tempo que você tem que ter um estado forte para não deixar, né, os monopólios sendo criados, mas você tem que ter somente no estado mínimo e bem controlado, controlar que o estado seja mínimo, que você vai ter o surgimento de novas empresas. Então, isso é uma das pérolas da Manuela Dávila, tem várias coisas completamente... A questão é a seguinte, quando você trata a história de uma maneira muito simplificada, sempre vai acontecer esses erros, e é o que a Manuela faz várias vezes aí durante a sua campanha, e é mais ou menos isso. Exatamente. Queria aqui só colocar um ponto final nessa questão da desigualdade, tá? Mais uma vez, quando você separa a população, e sim, essas políticas elas separam, porque você está separando entre negro e branco, entre mulher e homem, entre hétero e homo, e todas as outras diversificações dentro da ideologia de gênero, você está separando a sociedade. Você está favorecendo parcelas menores da sociedade. Você está sendo tão desigual quanto falar que o branco é superior em qualquer aspecto, seja ele qual for, em relação a negro ou seja qualquer outra raça. Ela diz que quer combater a desigualdade. Como que você combate a desigualdade? Com a educação. E eu sei que isso pode parecer muito demagógico, pode parecer muito simplista, né? Porque no Brasil sempre se falou de educação e pouco se vê resultado de educação, né? Mas pouco se vê por quê? Porque é mal investido, é mal gerido, como o Guilherme já falou em outros episódios, brilhantemente. Quando você garantir que a população mais pobre, que mora sim numa realidade que a gente sabe que é dura, que é difícil, que tem menos acessos a serviços, a escola, a hospitais de maneira geral. Quando você garantir que essa parte da população tem o mesmo acesso a principalmente educação do que a população que mora em lugares mais bem favorecidos, que tenha mais acesso a serviços e à escola principalmente, ou seja, vou resumir aqui. Quando você garantir que a população pobre tenha o mesmo acesso, e não só em quantidade, e sim principalmente em qualidade, a educação da população mais rica, aí sim a gente vai estar começando a falar igualdade, porque a desigualdade já começa aí. As pessoas, os governos, eu vejo muitos candidatos falando que querem investir no ensino superior, o caminho não é aí, não é aí. Só entra no ensino superior quando a pessoa já está mais adulta, muito provavelmente já está trabalhando, e para trabalhar, ela acaba arrumando aquele emprego mais barato, aquele emprego que acaba remunerando menos, e acaba entrando numa faculdade um pouco pior por não poder pagar uma faculdade mais cara. Então, se você realmente padronizar o estudo, padronizar no que eu digo em questão ao acesso, tá? Se você padronizar, garantir que todas as pessoas vão ter acesso à mesma qualidade de educação, automaticamente você cria oportunidade para todas as pessoas. E aqui eu vou derrubar um mito. Não existe igualdade de oportunidades. Eu não posso falar que uma pessoa que vem da favela vai ter as mesmas oportunidades que eu tenho, que eu tive, que eu vou ter, assim como eu e você, Guilherme, e possivelmente você que esteja ouvindo, não vai ter a mesma oportunidade que uma pessoa que cresceu nos jardins, que tem uma família abastada, que tem ali contatos com empresariado, etc e tal. Não tem como. Jardins do bairro Novo de São Paulo. Exatamente. Não tem como. Não tem como essas pessoas terem as mesmas oportunidades. Agora, a partir do momento que elas tiverem o mesmo nível de conhecimento, eles vão ter a oportunidade de correr atrás de situações mais oportunas para eles, entendeu? Esse é o ponto. Igualdade de oportunidade não cabe nesse mito, não existe, não existe. Assim como as pessoas no Nordeste ou em regiões mais pobres do Brasil não têm o acesso às mesmas oportunidades que alguém aqui do Sudeste tem, ou de São Paulo, ou do Sul. Ou seja, igualdade de oportunidade não existe. A igualdade, já que a Manuela quer combater, começa pela educação. E é isso, acabou aqui mais um episódio da série Candidatos. Não tô acreditando. Hoje com a Manuela Dávila. Não. O que é? O que é isso que vocês fizeram aí? O quê? Vocês criticaram os negros, falaram mal da Manuela Dávila, que tá na defesa aí das minorias, criticando as minorias, criticando a Manuela Dávila só porque ela é mulher. Vocês estão totalmente errados. Criticaram sim. Criticaram sim. Não, mas eu quero rebater vocês. Como é que faço? Então tá bom. Primeiramente, você falou que a gente criticou a Manuela Dávila porque ela é mulher. Temos aqui, na série Candidatos, mais outras duas candidatas que são mulheres também. Entre elas, a Marina Silva,
no qual a gente teceu comentários profundamente elogiosos à carreira dela e ao seu esforço. Sim. Então pode ser idiota, mas caso você queira falar com a gente, você pode falar com a gente pelo endereço de e-mail falomemo@podpah.com.br, falomemo@podpah.com.br. Caso você não tenha conseguido memorizar ou anotar, você pode entrar no nosso site podpah.com.br. Lá vai ter o menu contato, onde vai ter um formulário para contato, caso você não queira sair do site, e também vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu acabei de falar para vocês. Sintam-se livres para vir falar com a gente, que a gente realmente quer saber as opiniões de vocês e possivelmente em futuros programas comentá-las. Vale lembrar que nós também somos o podcast itinerante de São Paulo, gravamos sempre em loco, em diversas localidades de São Paulo, apresentando o lugar, fazendo um guia da cidade, ao mesmo tempo que gravamos temas muito importantes. Não falamos só sobre política, falamos sobre diversos outros temas. Exato. Assine o nosso feed, fica de olho aí nas nossas mídias sociais e veja um pouco mais sobre o nosso trabalho. É isso, só antes de terminar, lembrando que a gente tem o dossiê de todos os candidatos. Sim. Dossiê muito bem feito pelo meu, felizmente, amigo, companheiro de vida e de trabalho aqui, Guilherme Souza. Eu me orgulho muito disso. Eu trabalho aqui por cotas. Não, muito pelo contrário. Você trabalha aqui pela competência. Um dossiê muito bem feito, no qual reúne todos os dados que a gente traz aqui, do que é fato, né, do que é informação. E vocês têm que sim dar uma olhada, como a gente já falou no meio do programa, dá lá uma olhada e sintam-se livres para divulgar, principalmente divulguem os nossos programas e os dossiês também. Usem-os para futuras publicações também, caso vocês queiram, sejam artigos escritos ou até vídeos ou outros podcasts, por que não, né? Sim. É isso aí, fiquem de olho na série Candidatos, fiquem de olho no Podpah de maneira geral para escolher o melhor candidato para 2019 e até a próxima. Até.